galerinha do Significando e Ressignificando, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala aqui é Dasley e desde já quero desejar um bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, a todos vocês. E como vocês sabem, a ideia desta playlist em particular é trabalhar aqui os objetos de conhecimento da área do saber matemática e, em particular, nível de ensino, terceiro ano do ensino médio. Beleza, galera? Vocês devem ter notado aí algumas mudanças nas playlists aqui do canal, onde eu acabei fazendo algumas separações para que ficasse mais fácil e acessível para vocês os vídeos aqui e até de forma mais objetiva. Então, nesta playlist aqui, onde está este vídeo e o anterior, estarei postando apenas vídeos aí explorando esses objetos de conhecimento da matemática do terceiro ano do ensino médio. Então, se vocês quiserem procurar, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, está em uma outra playlist. Agora, do primeiro ano do ensino médio, em uma outra playlist. E assim sucessivamente, justamente para poder deixar o layout do canal mais versátil e mais acessível para vocês, sem precisar ficar procurando dentro de uma playlist um vídeo de algum nível de ensino ali específico, certo, galerinha? Então, vamos aqui dar continuidade ao que exploramos no vídeo anterior. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com respeito ao que exploramos anteriormente, segue aí nos cards a indicação do vídeo sobre a introdução à geometria plana, certo, galerinha? Então, se você ainda tem dificuldade nessa parte, corre lá, assiste novamente o vídeo anterior e depois volta aqui novamente para que possamos assim dar continuidade, certo, galerinha? Mas se já está tudo belezinha, vamos assim continuar explorando aqui e eu quero iniciar com a pergunta que eu tinha deixado para vocês no final do vídeo passado. Beleza, galera? Então, vamos ver aí com essa pergunta. Então, vem comigo e bora lá explorar esses objetos de conhecimento matemático, galerinha. Beleza? Pois bem, galera. A pergunta que eu havia deixado para vocês aqui foi a seguinte: como nós iremos calcular a distância de dois pontos no plano cartesiano quando esses dois pontos, eles, apesar de estarem conectados de forma reta, através de um segmento, eles estão inclinados, vamos dizer assim, esses segmentos, essa distância, ela está inclinada, porque é como eu disse a vocês, e se vocês olharem aí para o plano cartesiano, lembrando que eu sempre utilizo aqui o GeoGebra, certo? Inclusive eu vou deixar o link aí do GeoGebra online. Lembrando que você também pode baixar esse programa, esse software na sua máquina. E caso não queira baixar, também tem a versão online. Aqui eu estou usando a versão que eu baixei no meu notebook, certo? Mas o que é que acontece? Vejam que, por exemplo, nós temos lá o ponto E, certo? E temos ali o ponto H. Eles estão justamente no eixo das abscissas. Vocês observarem aí, eles estão aí no eixo das abscissas. O ponto E no número -2 e o ponto H no número -5. Ambos os números aí do eixo das abscissas, do eixo aí X. Beleza, galera? E nós vimos que calcular a distância aí nessa situação é fácil, porque basta eu fazer uma simples conta de subtração, onde eu pego aí a posição que está mais à direita e subtraio ela pela que está mais à esquerda.
Então, nessa situação aí, nós vimos que só é pegar o menos 2, certo, galera? Pega o menos 2 e subtrai por menos 5. Só que é aquela história, quando eu tenho um número subtraindo algo que é negativo, então se eu tenho menos 2 e eu estou subtraindo o menos 5, que já é um número negativo, então tem aquela paradinha disso aqui virar positivo, né? Subtrair algo por algo negativo é a mesma coisa que somar. Então, no fim das contas, eu vou ficar aí com menos 2 mais 5. Ou seja, resposta tranquila, né, galerinha? 3 positivo, certo? E isso é fácil de notar até pelo próprio fato do deslocamento em linha reta que eu posso fazer com ponto H. Né? Se eu der 3 pulinhos aí, 1, 2, 3. Veja que os pontos eles irão coincidir, certo, galera? Então é fácil ver isso, né? Que para sair de H e chegar em E, eu preciso dar 3 pulos. Ou seja, a distância nós vimos aqui que é 3. Algo semelhante acontece lá com os pontos G e F, que estão no eixo das ordenadas. Certo, galerinha? Então, tranquilo, né? Ali fazendo a mesma ideia, né? Subtraio 5 menos menos 1, ou seja, eu vou somar, no final das contas, e fico com 6 de distância. E de fato, se eu deslocar o ponto F 6 vezes lá para riba, como a gente costuma dizer, atingimos justamente 6 casinhas, né? 6 pulinhos, ou seja, por isso que a distância aí vai ser 6 nessa situação. E nós terminamos o vídeo passado, como vocês assistiram, falando e nessa situação aí dos pontos D e B. Como é que nós calculamos a distância deles? Já que, tipo, eles não, vejam que eles não nem estão presos a um eixo específico, seja o das abscissas ou o das ordenadas. Então, já é um ponto aí que deixa a gente meio de cabelo em pé. Poxa, e agora? Né? Como é essa situação aí? Se eles não estão nem no eixo das abscissas, eixo X, nem no eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, já fica um negócio aí. Uma outra coisa é que, tipo, se eles ainda estivessem, digamos assim, na mesma direção, tipo, se esse ponto B aí, ele estivesse aqui, ó, por exemplo, estão vendo? Então, nessa situação, apesar de eles não estarem no eixo das ordenadas, o eixo Y, eles estão de maneira paralela, é um segmento paralelo ao eixo das ordenadas. Então, aí não seria difícil fazer a conta. Porque eles estariam, digamos assim, na mesma direção, certo? Então, a conta não seria difícil. Seria a mesma ideia aí de diminuir. Eu vou diminuir aí. E se vocês notarem, nessa nova posição aí do ponto B, eu tenho quem? Veja que eu tenho o ponto 2, né, a coordenada 2, nas abscissas. E tenho o 2, veja que continua o 2 nas ordenadas, certo? O ponto 2, 2. E notem que, por exemplo, se eu diminuir a parte de x, que é a parte das abscissas, de um ponto pelo outro, então notem que a parte aí das abscissas vai zerar. Perceberam? Porque ambas são 2. Hein? Aqui eu tenho 2, lá embaixo também eu tenho 2 nas abscissas. Então veja que a parte das abscissas ela vai zerar. Então, esse fato da parte das abscissas zerar significa dizer que a distância ela vai ser trabalhada apenas com o número resultante da subtração das coordenadas das ordenadas. Bugou um pouco aí, não foi? Pronto, mas vamos desbugar aí. Traduzindo, vejam que, por exemplo, se eu vou chamar esse ponto B, as coordenadas dele de x1 e y1.
certo, galera? Então, esse ponto B eu vou chamar as coordenadas dele aí de x1 e y1. Já o ponto D eu vou chamar de x2 e y2, certo, galera? Para clarear mais aí na hora das contas. Então, se eu subtraio x1 menos y1, porque a ideia é sempre subtrair o ponto que está mais acima pelo que está mais abaixo, ou o que está mais à direita pelo que está mais à esquerda, nesse caso como é vertical, então subtrai o que está mais acima pelo que está mais abaixo. Então, se eu subtrair 2 menos 2, veja que o resultado é zero para o x. Se eu subtraio lá em cima y1 menos y2, ou seja, 2 menos 2, porque veja que a coordenada das ordenadas do ponto D é menos 2. Então, se eu subtraio lá de cima 2 menos 2, é aquele mesmo esquema que a gente iniciou aqui do subtrair pelo negativo. Então, na verdade, vai somar. Então, vou ter 2 mais 2, ou seja, 4. Oh, interessante. Então, veja que nesse caso aí, a coordenada de x, para essa distância subtraindo o primeiro x pelo segundo x, ela zerou. Então, se é zero, não tem distância aí. Nós não podemos falar em distância, porque quando nós falamos em distância, nós estamos falando em, no mínimo, dois entes, né? Sejam eles abstratos, como é o caso aqui, pontos, existências abstratas, ou seja, coisas concretas, tipo duas pessoas. Então, o que acontece? Distância zero, na verdade, não tem distância. Então, não faz nem sentido falar em algo aí. Agora, veja que no caso ali das ordenadas, da coordenada das ordenadas, vejam aí direitinho que apareceu 4. Oh! Então, será que isso significa que a distância dos pontos B e D, nessa situação que eu criei aí, partindo da outra situação, que foi, na verdade, a pergunta deixada, né? E nós vamos voltar já para lá. Eu dei uma rodeada aqui para isso, para depois voltar para lá. Esclarecendo isso aqui, lá vai ficar também mais claro. Belezinha, galera? Então, o que acontece? Será que aquele 4 ali ele vai representar a distância nessa situação? E aí nós temos visto o quê? Que a distância, quando os pontos estão alinhados na mesma direção, então é possível, utilizando as próprias unidades do sistema cartesiano ortogonal, eu sair de um dos pontos e chegar até o outro em linha reta, utilizando como referenciais ou o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, né? Vejam que nos casos do ponto E e H, eles estão justamente no próprio eixo das abscissas. Mas eu poderia ter uma situação, vou até aproveitar esse ponto C aqui, estão vendo ele? E eu poderia ter também um outro ponto, vamos supor esse outro ponto aqui, ponto A. Vejam que, apesar de não estarem no eixo das abscissas, se eu criar um segmento que conecte eles dois, o ponto C e A, percebam que esse segmento ele é paralelo ao eixo das abscissas. Então, note que eu posso tomar como referência as divisões do próprio eixo das abscissas para saber a distância dos pontos A e C. O que? Isso é ver quantos pulinhos eu dou para sair de A e chegar em C. Nesse caso aí, 2. Então, note que a distância nessa situação vai ser 2. Né? Então, o que acontece? Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver o que? Né? Eu vou tirar aí algumas coisas que eu tinha feito. O que eu quero comentar com vocês aqui é justamente o que? Essa questão aí desse 4. Será que esse 4 aí ele vai representar a distância dos pontos B e D? E de fato, né? De fato, veja que esse segmento aí novo que eu criei, ele é paralelo ao eixo das ordenadas. Então, se é paralelo ao eixo das ordenadas, eu posso tomar as próprias divisões do eixo das ordenadas para ver a distância entre eles dois aí. E de fato, vejam que, por exemplo, do ponto D para chegar no ponto B, lá em cima,
Seguindo a divisão do eixo das ordenadas, eu vejo que saindo de D para chegar lá em B, eu vou ter justamente quantos pulos? Né? Um pulo, aí vem parar aqui, ó, tá vendo? Alinhado com menos um. Dois pulos, ó, alinhado aqui, vamos dizer assim, com o zero do eixo das ordenadas. Três pulos, ó, alinhado com o 1 do eixo das ordenadas. E finalmente, quatro pulos e o B finalmente atinge D. Então vejam que realmente a distância aí dos pontos B e D, se eles forem tomados dessa forma aí, alinhados, de maneira que o segmento que conecta eles dois seja paralelo ao eixo das ordenadas, então veja que realmente a distância vai ser dada por aquele valor ali do eixo, né, da subtração, né, entre as coordenadas, né, naquele resultado que nós obtivemos ali anteriormente, 4. Então, realmente, a distância de B e D nessa situação aí é 4. Né? Agora, se a gente voltar um pouco aqui, ó, e pegar o B e colocar lá na posição que ele estava, né, como eu disse a vocês no vídeo passado, nós vamos ter duas distâncias, né? Vamos ter dois valores diferentes. E nós vimos que a distância ela tem a propriedade de unicidade. Isso é um único valor. Aquele caso que nós acabamos de explorar, veja que o x ele zerava. O x ele zerava. Ficava apenas a coordenada lá de y, 4. E que realmente era a quantidade de pulos, vamos dizer assim, que nós teríamos que dar para sair do ponto D e chegar no B. Né? Então realmente representava a distância ali, aquele 4. Só que nessa situação aí, ficam dois valores, trava a coisa. E aí como é que nós iremos proceder nessa situação? Será que não tem distância? Tem, porque tem um segmento aí. No mínimo, se nós pegarmos uma régua e formos medir aí, vai dar um valor. Então esse valor a gente vai considerar como a distância. Mas aí é onde nós vamos ter aqui a partir de agora. E por isso é que esse tópico que nós estamos explorando é denominado de geometria analítica, porque ele não se prende só a elementos geométricos, nem algébricos e nem aritméticos. A geometria analítica ela passeia por tudo, né? Ela passeia pelas três divisões. Pela aritmética, álgebra e geometria. O bacana é isso. Então, quando você se vê perdido, né, como o pessoal que precisava da ajuda do Chapolin, e agora? Quem poderá nos socorrer? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Aí vem algo que nós exploramos lá no 9º ano do ensino fundamental. E aí a importância de nós termos uma boa base de ensino fundamental, né, seja anos iniciais e anos finais, para que a gente consiga destrinchar essas coisas aqui no ensino médio. Então agora é um momento suspense. Por quê? Porque nós vamos recorrer a algo de lá do 9º ano para responder esse tipo de situação aqui, né? Aparentemente você não consegue enxergar algo aí, né? Então, poxa, como é que eu vou produzir algo aí do 9º ano? Não consigo enxergar, só a parte numérica, mas a gente já tentou aqui e não foi para lugar nenhum. Só que nós acabamos de ver uma coisa, que se essas distâncias elas forem calculadas de maneira ou vertical ou horizontal, a coisa anda. Então a gente já viu isso aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, e marcar um ponto bem nessa posição aqui. Vocês vão já entender por quê. Tá vendo esse ponto A que eu acabei de marcar aí, ó, cujas coordenadas são 5 e menos 2. Certo? Eu vou até anotar aqui.
As coordenadas desse ponto A são 5 e menos 2. E aí vamos guardar esse ponto aí. 5 menos 2. Poxa, o que é que tem a ver? Primeiro que vocês já devem ter percebido uma coisa. Que esse ponto aí, ele não foi aleatório. Ele não foi aleatório. Ele pegou justamente a coordenada do x índice 1, que é aquele ponto B lá. Veja que a coordenada x dele é 5. E justamente esse ponto A, a coordenada dele também é 5. Então, veja que eu fui estratégico aí na minha conta. E por outro lado, percebo que a coordenada y desse ponto que eu tomei aí, A, ele é justamente, né, a coordenada y dele é justamente igual à coordenada y do ponto D, que é o último ponto. Veja lá, menos 2. Perceberam? Ah, professor, estou entendendo a bagaça. Então, quer dizer, esse ponto ele não foi aleatório. Eu não marquei ele aí porque eu achei esse espaço bonito. Não. Eu marquei ele aí justamente porque é o ponto que contém a primeira coordenada do ponto lá mais superior, vamos dizer assim, mais acima, né? E tem a segunda coordenada justamente o valor da segunda coordenada do último ponto. Perceberam isso? 5 lá de riba, lá de cima, né? E menos 2, que é justamente o y do último ponto. Perceberam isso? E aí tem uma coisa interessante aí, certo? Vocês podem até pensar, o que é que isso ainda tem a ver com o nono ano? Vamos para frente, vamos seguir o baile. Vamos agora conectar aí esses pontos, né? Vamos conectar o B com esse ponto A. E vamos conectar o D também com esse ponto A, certo? Então, beleza, fizemos aí algumas conexões. Uma coisa interessante aí que a gente já pode observar na figurinha é que formou um triângulo. Fazer como a personagem lá do anime Naruto, né? Deidara, que ele fala alguma coisa e ele no final diz então vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Formou um triângulo. Aí veja o seguinte. Nós estamos trabalhando distância, certo? Estamos trabalhando distância. Se estamos trabalhando distância, obviamente, agora se nós temos um triângulo, automaticamente nós podemos falar em distâncias de lados, né? Distância do lado DB, né? Quanto mede esse lado DB, quanto mede o lado BA e quanto mede o lado AD. E o interessante é que justamente esse lado aí DB é o segmento que a gente, desde o vídeo passado, está querendo encontrar a distância dele, certo? Então, guarda essa informação. Nós já sabemos, ainda há pouco, nós vimos isso, que calcular distâncias, né, de pontos, quando eles estão na mesma direção e o segmento que conecta eles é paralelo ou ao eixo das ordenadas ou ao eixo das abscissas, é mais fácil. Porque só é saber quanto eu preciso para sair de um ponto e chegar no outro, tomando como base as divisões ou do eixo das abscissas ou do eixo das ordenadas. Ou simplesmente subtraindo as coordenadas e ver o valor diferente de zero e ali já vai servir como distância. Então, por exemplo, se eu for para esse lado aqui, ó, o lado BA, eu posso enxergar a distância de duas maneiras. Já que o triângulo está desenhado no plano cartesiano, fica fácil, porque se eu tomar as divisões lá do eixo das ordenadas, ó, como base para saber de A até B, eu preciso dar quantos saltos? Então veja que eu posso tomar divisões, tá vendo? Saindo de A, aí 1, 2,
3, 4. O que é justamente o que a gente tinha feito ainda há pouco, né? 4. Então a distância aí de A até B, de B até A, né? A distância aí vai ser, né, algo recíproco, é 4. 4 unidades. Lembra que a gente aqui não está trabalhando necessariamente com centímetro, metro. Estamos trabalhando com unidade de medida. Então, é 4. É 4. Essa distância. Ou eu posso até trabalhar subtraindo as coordenadas. Lembre, a do ponto mais acima, que esse ponto aí B, 5, 2, nós dizemos que são as coordenadas x1 e y1. Certo, galera? x1, y1. Do ponto mais abaixo, nós dizemos que são as coordenadas x2 e y2. Então, o que é que acontece? Então, se eu subtraio as coordenadas, o x1 menos o x2, 5 menos 5 dá 0. 0. Né? E 2 menos 2, nós vimos que dá 4. Tá vendo? Né? Dá 4. Então, de fato, a distância desse lado aí, desse triângulo, né, é 4. Então, vamos colocar aqui 4 também, né? Deixar tudo bem clarinho aí, certo? Aí nós vamos agora para o lado lá inferior, a base desse triângulo. Né? Vamos para a base aí do triângulo. Mesma situação. Essa base, esses pontos A e D, o segmento que conecta eles é paralelo ao eixo das abscissas. Então, nós podemos tomar como base a quantidade de saltos de D até chegar em A, tomando como base a divisão das abscissas. Então, veja que o D para chegar em A precisa de 1, 2, 3. Né? 3. Então, 3 é a distância entre esses dois pontos aí. Né? 3 é a distância entre esses dois pontos aí. Ou eu posso usar a mesma lógica. Posso usar a mesma lógica que eu usei ainda há pouco. Subtraindo coordenadas. Então, veja que se eu subtrair... Lembrando, nesse caso, como não é um em cima e outro embaixo, e sim um à esquerda e outro à direita, nós subtraímos a coordenada do que está mais à direita pelo que está mais à esquerda. Então, eu tenho aí, 5 menos 2 dá 3. Né? Dá 3. Eita, professor, e agora? Não tinha que dar 0 aí? Calma. Vamos ver os outros valores lá, as outras coordenadas. E subtraímos. Menos 2, menos 2. Certo? Eu vou ter menos 2, menos... Aí tem que ter cuidado que o menos é do cálculo da distância e o menos 2 é da outra coordenada lá. Né? Do y2. Certo? O que está mais à esquerda. E aí isso aqui vira uma soma, né? Sinais iguais eu somo aqui. Então vai ficar menos 2 mais 2. Ou seja, vai ficar 0. Então, observem que a única coisa que foi trocada foi o fato de que o 0 passou agora para a coordenada das ordenadas. O 0 ficou aí. E o 3 ficou na coordenada, né, quando eu subtraí os pontos aí, das abscissas. Mas veja que uma coordenada anulou e só sobrou outra. Então, essa que sobrou aí, 3, é justamente a distância. E nós vimos isso aqui dando saltinhos, né? Saindo do D, né? E aí, 1, 2, 3, né? 3. E saindo do D, eu chego no A com 3 saltos. Então, essa base aí desse triângulo, ele vai ter uma distância de 3. Certo, galera? Eu vou dar uma limpada aqui em algumas coisas para que a gente agora analise um pouco mais além do que a gente já analisou até o momento. Aqui o que eu estou fazendo com vocês é construção para que nós cheguemos até um resultado interessante e que uma vez que a gente chega nesse resultado a gente não larga mais. É tipo cachorro quando gosta do osso. Ele fica ali com aquele osso, se você for puxar dele é capaz de você se arrebentar. Então é a mesma situação aqui. O que eu estou fazendo nesse vídeo é uma construção para que nós cheguemos em um resultado interessante e que uma vez que a gente chega nesse resultado a gente não larga mais e nem vai precisar mais fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo agora, certo? O que eu estou fazendo aqui é um passo a passo para que vocês entendam porque o resultado que a gente vai ver mais adiante vai funcionar.
Agora, depois a gente vai ficar só usando lá o resultado, certo, galera? Mas eu vou dar uma limpeza aqui nesse quadro, né, no GeoGebra, né? O costume, né, falar quadro, né, no GeoGebra, para que a gente analise aí algumas coisas aí, certo, galera? Pois bem, né? Limpei aí o que eu queria e agora vamos ver o seguinte. Notem aí que eu tenho um triângulo e que nós sabemos já as medidas de dois dos seus lados, 4 e 3. Uma coisa interessante sobre esse triângulo aí é que justamente esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, certo? Formado pelos lados BA e AD, esse ângulo aí, ele vai ter justamente 90 graus. Porque justamente pelo fato de que, como esses lados, é paralelo ao eixo das abscissas, o outro paralelo ao eixo das ordenadas. E nós sabemos que esses dois eixos, o das abscissas e o das ordenadas, eles são perpendiculares aqui, ou seja, eles formam 90 graus. Eles pegam um ângulo de 360 graus e dividem em 4 partes iguais, cada um com 90 graus. Portanto, se esses segmentos aí que a gente traçou para formar esse triângulo são paralelos aos eixos lá, automaticamente eles também vão ter 90 graus. E isso a gente conclui até pelo próprio olhômetro. A gente olha aí essa figura, né? A gente vê claramente. Inclusive a gente pode até usar aqui os recursos do próprio GeoGebra. Também usa esse recurso aqui de ângulo, tá vendo? Para poder quantificar. E percebam aí que realmente quando a gente quantificou, tá vendo? Apareceu 90 graus. Opa! Nono ano. Nós exploramos que todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo reto. E aí, uma coisa interessante que nós exploramos lá, e que brevemente, quando eu postar aqui algo sobre isso no canal, eu vou deixar o link nos cards, né, do que a gente vai explorar aqui, mas aqui eu já vou trazer já o resultado, certo? Quando eu for gravar o vídeo falando melhor sobre ele lá na playlist do nono ano, aí eu vou e deixo aqui nesse vídeo aqui, nos cards, esse vídeo que eu futuramente irei gravar sobre essa parte, mas aqui eu já vou trazer logo o resultado. No nono ano, nós temos um macetezinho, né, para encontrar a medida desse lado oposto aí ao ângulo de 90 graus em um triângulo retângulo, que é onde entra aquelas paradinhas lá de catetos e hipotenusa num triângulo retângulo. E isso, objeto de conhecimento lá do nono ano. A gente estuda que num triângulo retângulo, os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus são catetos. Nesse caso aí, o 3 e o 4 eles vão ser catetos, porque vejam que esses dois lados aí, né, DA, que tem 3 unidades de medida, e o BA, que tem 4 unidades de medida, eles são conectados aí com o ponto A, justamente onde tem 90 graus. Então, eles são os catetos, isso a gente explora lá no nono ano. E o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, no caso, o lado aí DB, é a hipotenusa, certo? E aí é onde está, lá no nono ano, né, que eu vou chamar aqui de D minúsculo, né, que é uma distância. Né, é a distância que a gente está querendo, ó, de hoje que a gente está querendo essa distância. E o que é que acontece? E no nono ano, a gente explora o quê? Um teorema famosinho, o chamado Teorema de Pitágoras. A soma das medidas dos quadrados dos catetos é igual à medida do quadrado da hipotenusa. Pronto! Você lembrou, não foi, meu filho? Pois é bem esse resultado mesmo, né? A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa.
Em outras palavras, eu vou ter aí 3 ao quadrado, certo? Um cateto ao quadrado, mais 4 ao quadrado, né? Medida do outro cateto ao quadrado, né? A soma dos quadrados das medidas dos catetos, igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é justamente o que a gente está querendo encontrar aí, desde a aula passada até esse exato momento, que é esse D aí, né? Esse infeliz aí. E agora a gente finalmente, D ao quadrado. Agora a gente conseguiu uma relação, né, lá no 9º ano, para resolver a nossa situação aqui no 3º ano do ensino médio, né? Quando eu tenho esse tipo de distância inclinada, eu posso trabalhar o teorema de Pitágoras aí. Oh, agora ficou fácil, né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, certo, galera? Isso aqui é lá do 9º ano, é um tipo de equação quadrática, equação de 2º grau, né? Não vou entrar em detalhe aqui. Aqui você pega, né, 9, aqui você tem 16, 9 mais 16, 25, né? E eu vou ter 25 igual a D ao quadrado, né? Automaticamente eu vou ter que D a raiz quadrada de 25. Em equações a gente coloca mais ou menos quando o expoente ali é par, né? Mas como eu estou falando de distância, não existe distância negativa, então eu só trabalho com o radical aritmético, ou seja, raiz quadrada de 25. Ou seja, 5. Ah, então essa distância desde o início era 5? Exatamente, exatamente, né? A distância aí dos pontos B e D vai ser justamente 5. Oh, interessante. Então, quando eu tiver esse tipo de situação aí, só eu fazer toda essa estrutura aí, né? Ah, é assim. Só que aí tem um detalhe que pode até ter passado despercebido, né? Aqui a coisa está bacana, né? Aqui a coisa está bacana porque nós estamos com um plano cartesiano todo desenhadozinho, legal, né? Mas imagina que eu não tivesse esse plano cartesiano aí para ajudar, né? Ó, se eu tivesse assim, porque esse ponto A nós colocamos ele aí estrategicamente porque o plano estava todo divididozinho, né? Aí era fácil, posicionou ele certinho aí, né? Que ele caiu certinho, né? Mas e se eu não tivesse nada disso, né? Como é que eu colocaria esse ponto A, né? Ou pior, se eu tivesse uma questão lá que não tivesse o plano, só tivesse assim, você tem 2 pontos, o ponto B é 5, 2, o ponto D é 2 menos 2. Qual é a distância desses 2 pontos? Muitas questões de distância de 2 pontos são assim, certo? Ou diz as coordenadas e pede para que você encontre a distância. E às vezes é como eu disse, as coordenadas não vão sair, geralmente, né, tão bacaninhas, tipo as duas no eixo das abscissas ou as duas no eixo das ordenadas para você só subtrair uma por outra. Não, geralmente vai ser esse tipo de situação aí, né? Quando você conecta, o segmento fica inclinado, que foi o caso aí desse segmento de D até B, ficou inclinado. Que aí você não tem como tomar as divisões nem do eixo das abscissas, nem do eixo das ordenadas, né? Fica bem fora. E aí como é que a gente resolve esse tipo de situação, né? Se a questão só dá os pontos e diz para você calcular a distância. Será que realmente eu vou sempre precisar ter que desenhar um plano cartesiano, colocar os pontos e fazer tudo isso aí que a gente fez, né? Não, a boa notícia é que não. Ah, que legal. E então como é que a gente faz? Vamos pensar um pouco. Lembram que eu disse a vocês que essa distância 4, na verdade, ela foi a subtração porque nós temos visto o que? Vamos chamar o ponto B, as coordenadas do ponto B de x1 e y1. Então, aqui esse ponto B, na verdade, foi o x1, porque ele está mais acima, e o y1, né? E esse ponto A aqui, que a gente escolheu estrategicamente, eu até disse a vocês, chame de x2 e y2. Não foi isso? Lembram que eu falei isso a vocês? E aí, o que foi que nós fizemos para chegar nesse 4 aqui, ó? Para chegar nesse 4, foi subtrair justamente
quem? O x1, que é o ponto que está mais acima, pelo x2, que é o ponto que está mais abaixo. Foi subtraindo o y1, que é o ponto que está mais acima, pelo y2, que é o ponto que está mais abaixo. Então, com esse resultado, eu chego nesse quadro. Transformando isso algebricamente, como é que eu posso escrever? Só é fazer x1 menos x2. Então, vamos escrever isso aí. x1 menos x2. Né? Perceberam? Né? x1 menos x2. Vejam que quando eu subtrair isso aí, dessa forma aí, né? x1 menos x2, aqui, nesse contexto aqui, para esse ponto lá de cima e o ponto lá de baixo, eu vou obter justamente quem? 5 menos 5, 0. Beleza. Agora, se eu subtraio o y1 pelo y2, certo? Deixa eu só subir aqui para vocês verem melhor. Pronto. Então, se eu subtraio nesse contexto aqui dos pontos B e A, se eu subtraio o y1 menos o y2, justamente 2 menos 2, aí tem aquela paradinha, né? 2 mais 2, 4. Então, esse 4 aqui do Teorema de Pitágoras vai ser obtido justamente dessa subtração aqui. Perceberam? Nesse contexto dos pontos aqui de cima, o x1 menos o x2 zera. Isso aqui, para esses dois pontos aqui, alinhados verticalmente, eles, no caso, a coordenada x aí é zerada. Agora, no caso do y, não. Vai obter justamente esse 4. Agora, vamos analisar de um outro ponto de vista. Então, a gente analisou a coisa verticalmente. Então, verticalmente, o que a gente vai tomar como base aí vai ser quem? O y1 menos o y2, que é justamente esse 4. Tá vendo? 2 menos 2 aqui de baixo. Vai dar o 4 positivo. Então, vejam aí. Beleza. Guarda essa informação. Agora, vamos tomar os pontos D e A, que estão alinhados horizontalmente, paralelos ao eixo das abscissas. Então, agora vamos fazer um trocadilho aí, né? Porque, como eu disse, quando eu tenho os pontos alinhados verticalmente, eu pego as coordenadas do ponto de cima e subtraio pelas coordenadas do ponto de baixo. Já quando eu tenho essa outra situação dos pontos alinhados horizontalmente, aí eu tomo ao contrário, né? Não é bem o contrário, né? Eu buguei agora. Na verdade, eu tomo subtraindo da direita para a esquerda. Então, na verdade, esse ponto A agora, se a gente analisar ele alinhado horizontalmente com o ponto D, então ele vai virar o x1 e o y1, certo? Porque ele está mais à direita do que o ponto D. E o ponto D vai virar agora o nosso x2 e y2, certo? O ponto D vai virar... Por quê? Porque ele está mais à esquerda. Então, se a gente subtrai o x1 agora, porque lembre, esse x1 e y1 é porque eu estou analisando a coisa horizontalmente. E analisando horizontalmente, o ponto A está mais à direita. Então, eu tomo ele como referência. No outro caso, eu tomei x1 e y1 lá em cima, porque estava mais acima do que o outro, né? Aqui eu estou tomando quem está mais à direita. Sempre quando o número está mais à direita, ele não é maior. Então, a gente, por isso que toma ele agora como o nosso novo x1 e y1, esse ponto A. Então, veja que se a gente subtrai as coordenadas aí, x1 menos o x2, ou seja, justamente 5, né? 5 aqui, perceberam? Menos o 2, né? O x1 menos o x2, veja que dá justamente quem? Isso, né? O 3, velho. Então agora horizontalmente é essa relação que vai valer, né? Do x1 menos o x2. Porque no outro caso, se eu tomar o y1, que é menos 2, menos o y2, que também é menos 2, só que vai virar aí uma soma nesse último caso, vou ficar com menos 2 mais 2, né? E aí vai zerar.
Então, horizontalmente, as coordenadas y, elas são zeradas, né? Então, a gente considera essa parte daqui, o x1 menos o x2, horizontalmente. Já verticalmente, como as coordenadas de x que vão ser anuladas, então a gente toma os y como base, né? Então, veja que se a gente voltar para analisar isso aí do ponto de vista lá do Teorema de Pitágoras, percebam que esse x1 menos o x2, né, é justamente quem? Eu pegar, ó, o 5 lá do ponto B, tá vendo aí? O 5 lá do ponto B, menos o 2 do ponto D, que foram esses os pontos iniciais, B e D. A gente não tinha esse ponto A aí. Esse ponto A, a gente colocou ele como um ponto auxiliar, né? Um ponto auxiliar, para que a gente pudesse analisar, por isso que é geometria analítica. Só que agora veja que fica bem mais prático. Por quê? Para encontrar esse 3 aqui do Teorema de Pitágoras, esse lado aqui, esse cateto do triângulo, basta eu subtrair o x lá do ponto B pelo x do ponto D. Ó, 5 menos 2 dá 3. Agora, pelo Teorema de Pitágoras, eu tenho que elevar isso ao quadrado, né? Veja, mais, porque esse é o Teorema de Pitágoras, né? A soma. Aí, se eu pegar agora a coordenada y lá de cima, ó, que é 2, tá vendo? 2. E subtrair pelo y2 aqui de baixo, hein, que é menos 2, né? 2 menos menos 2, lembre que menos é porque estou calculando distância. E o outro menos 2 é porque a coordenada é menos 2. E eu pego 2 menos menos 2, ou seja, 2 mais 2, 4. Que é justamente esse cara, hein? Tá vendo? Então, olha, e aí pelo Pitágoras eu tenho que elevar ao quadrado. Se eu fizer essas contas aqui, pegar o x1 lá de cima, né? Subtrair, que é do ponto B, o x1 é o x do ponto B. E subtrair pelo x2, que é agora do ponto D, vai dar justamente esse 3 aqui, que é esse tamanho aqui que a gente se baseou para chegar nessa conclusão, né? E se a gente subtrair o y lá de cima, é 2, pelo y2 aqui de baixo, do ponto D, chega justamente nesse 4 aqui, que é também do Pitágoras, né? E se a gente fizer esses cálculos aí, nós vamos notar justamente que essa distância que a gente desde o início estava procurando, que era essa distância aqui de D até B, essa distância desde o início que a gente está procurando aí, né, vai ser justamente ela, só que seguindo a lógica de Pitágoras ao quadrado, né? Seguindo a lógica de Pitágoras ao quadrado. Finalmente a gente agora chega em uma fórmula, ó, tá vendo? A gente vai chegar numa fórmula, uma relação, onde dados dois pontos qualquer, e esse eu acho que é o clímax desse vídeo todo, tudo isso que eu falei aqui, foi só para fazer você chegar nesse momento do vídeo, quem sabe com a cabeça bugada, e aí se tiver com a cabeça bugada, aconselho, volte para o vídeo desde o início, né? E tente entender a lógica. Mas eu acho que até para quem não entendeu tão bem o que a gente fez aí, né? Mas acho que o clímax é agora. Você entender isso aqui agora, tchau, né? Porque tudo que eu fiz aqui foi demonstrar como nós chegamos na fórmula. Agora, a partir desse momento, nós não vamos precisar mais fazer toda essa contaiada aí que nós fizemos, né? Não, basta nós sabermos o seguinte: dados dois pontos quaisquer no plano cartesiano ortogonal, o mais, vamos dizer assim, acima, vou usar essa palavra, nós vamos chamar como o ponto das coordenadas x1 e y1, e o ponto mais abaixo, vamos dizer assim, eu vou chamar de o ponto das coordenadas x2 e y2. Então, dados dois pontos, onde eu tenho um mais acima,
de coordenadas x1 e y1. Outro mais abaixo, que eu vou chamar do ponto que tem as coordenadas x2 e y2. Então, dados esses dois pontos, independente se eles estão em linha reta, se reta eu digo verticalmente, ou horizontalmente, ou em diagonal, que foi o nosso grande problema no vídeo passado e que a gente passou praticamente esse vídeo todinho para chegar agora e finalmente chegar na solução, né? Nós podemos utilizar essa relação aí que traz à tona essa questão de Pitágoras, né? Então, eu posso subtrair x1 menos x2 ao quadrado, somar com a subtração de y1 menos y2 ao quadrado e dizer que isso vai ser igual à distância que nós queremos encontrar, também elevada ao quadrado. Então, esse é o clímax. Então, dados dois pontos quaisquer no plano cartesiano, de coordenadas x1, y1, x2 e y2, para encontrar a distância entre eles dois, essa distância que nós vamos chamar genericamente de d, basta utilizar essa fórmula aí e pronto, meu filho. Você consegue determinar a distância. Não tem mais agora perrengue, nem assim, a preocupação. Poxa, Daz, você explicou tanta coisa para chegar nisso aí e nessa fórmula aí dizer agora que tudo que a gente fez não precisa utilizar. Não é bem assim. A fórmula, a gente chegou nela justamente por conta de toda essa construção que nós fizemos aí, né? Então, por conta de toda essa construção foi que nós chegamos nessa fórmula, né? Agora aqui o que acontece? Nós sabemos que é tipo uma calculadora. Uma vez que o homem inventou a calculadora, né, ele não desapega mais, né? Ele não vai estar armando algoritmo, né, e está utilizando lá, né, prova dos 9, prova real, seja lá o que for. Não, ele pega os valores, joga na calculadora e encontra o resultado que ele quer. Então, tudo que chega para simplificar é bacana para o homem. Então, essa é a situação aí, né? Foi algo que foi desenvolvido analiticamente no decorrer desse vídeo e a gente chega agora e vê que realmente tem esse sentido aí de simplificar todos esses cálculos aí nessa fórmula, certo? Então, antes de terminar o vídeo, vamos ver outro exemplo aqui de como aplicarmos essa fórmula, certo? E aí eu vou pegar dos exemplos clássicos, né? Exemplos bem clássicos mesmo, de situações que pedem a distância de dois pontos e agora, o que é que eu faço? Né? Então, vem comigo aí para a gente continuar e fechar assim a ideia do vídeo de hoje, certo, galerinha? Vamos lá! Pois bem, galerinha, então vamos aí examinar essa última situação aí e assim a gente encerrar o vídeo de hoje, que já está até um pouco grandinho, né? Já tem muita coisa, na verdade dá para assistir, né, em várias partes esse vídeo. A questão clássica, como eu disse a vocês, geralmente não vem o plano cartesiano, não vem os pontos representados lá, só joga os pontos e quer que você calcule a distância. Então ele diz, calcula a distância entre os pontos A, aí de coordenadas menos 2 e 3, e B de coordenadas 1 e menos 3. Aí depois ele pede, né, representa os pontos no plano cartesiano, depois. Mas veja que inicialmente ele pede para você calcular a distância. E aí? Será que você teria que primeiro ir lá para o plano cartesiano, representar os dois pontos, ligar eles, ver se essa ligação realmente ela é paralela ao eixo das abscissas, ou das ordenadas, ou se ela é inclinada. E aí se ela for inclinada, você vai ter que fazer todo aquele procedimento? Não, agora não. Agora a gente pode simplesmente fazer uso do que a gente acabou de ver aí, da fórmula. Como é a fórmula? Vamos relembrar aí. x1 menos x2 ao quadrado, né? Mais Pitágoras aqui, né? y1 menos y2 ao quadrado igual ao que a gente quer, que é a distância ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula. E como é que a gente vai aplicar aí? Né? Como é que a gente vai saber quem é que está mais acima e quem é que está mais abaixo? O bacana é que, como eu tenho esse elevado ao quadrado em ambos os termos, isso aí ajuda porque mesmo que o resultado acabe ficando negativo, vamos dizer assim, por a gente
não ter tanto essa noção de quem está mais acima ou abaixo, como eu acabei de falar para vocês anteriormente, mas uma coisa que eu, né, quero até trazer à tona é isso, que tipo, essa coisa de elevar ao quadrado até ajuda nesse sentido. Eu não vou precisar saber que um está mais acima ou mais abaixo, não. Né? Porque o quadrado vai normalizar isso. Porque mesmo com o resultado de negativo, por a gente acabar trocando de posição, que era acima a gente colocou abaixo, mas aí elevando ao quadrado ele normaliza. Então bora lá. Então vamos pegar o ponto A como sendo o ponto das coordenadas x1 e y1. Né? Então vamos trabalhar o ponto A como o ponto dos 1s e o ponto B como o ponto dos 2, certo? Então bora lá. Então só questão de substituição. E aí só para vocês saberem quem é quem, né? Então o ponto A vai representar o nosso ponto, eu vou colocar aqui 1, né, das coordenadas 1, certo? Vai ter os pontos x1 e y1, certo? Isso aqui eu só estou colocando a título de curiosidade, mas normalmente vocês não precisam fazer isso aqui não. O ponto B vai ser o ponto das coordenadas 2, né? Ou seja, o x2 e y2. Isso aqui eu só estou fazendo tipo um rascunho para vocês entenderem porque a conta está sendo substituída dessa forma. Né? Os números, as letras aí estão sendo substituídas dessa forma. Então bora lá. Se o ponto A é o ponto dos 1s, então aqui x1. Então no lugar de x1 eu pego a coordenada menos 2, que é do ponto A. Né? Menos, né, da própria fórmula. Quem é x2? Ponto B, das coordenadas 2. Né? E quem é o x lá de B? 1. Então, menos 1. E isso é elevado a quanto? Ao quadrado. Né? Tranquilo, aí tá vendo? Só substituir. O menos 2, que foi o x lá do ponto A, que a gente está considerando o ponto A como o ponto dos 1s, e o x2, que foi o x do ponto B, que é o 1. Tranquilo. E depois vou agora para as coordenadas de y. Quem é y1? Né? É lá do ponto A, né? Que a gente está chamando o ponto A de o ponto das coordenadas 1. Ou 1, como eu falei aqui. Né? Então, quem é o y lá? 3. Aí, beleza. Menos. Quem é o y2? Lá é o y do ponto B. Menos 3. Aí eu tenho que ter esse cuidadozinho aqui de colocar 2 parênteses. Porque eu tenho parênteses da fórmula. E tem essa pegada aqui, que eu estou diminuindo por uma coordenada que é o y2, que é lá do B, certo? Que é negativo também. Elevado ao quadrado. Isso igual a d ao quadrado. A partir daqui, gente, é uma equação do segundo grau, certo? Então, por hora, quando eu gravar algum vídeo aqui sobre equações quadráticas, né, equação de segundo grau, aí eu posso explorar de forma mais específica e deixar, né, até, né, quando eu gravar vai aparecer aqui nos cards, né, um vídeo falando sobre isso. Enfim, mas aqui é tranquilo. Aqui eu vou ter menos 2 menos 1, ou seja, menos 3 elevado a 2, né, mais aqui eu vou ter uma subtração com algo negativo, vai ficar uma soma. Então aqui na verdade eu vou ter 3 mais 3, ou seja, 6, né, elevado ao quadrado. E isso igual a d ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, menos 3 ao quadrado vai dar 9. 6 ao quadrado, 36. Igual a d ao quadrado. Isso aqui eu vou fazer de forma mais ligeira, né? Igual a d ao quadrado. Aqui eu vou ter 9 mais 36, né? 45. Igual a d ao quadrado. E é aquela pegada que eu disse para vocês, né? Que quando eu tenho lá, né, elevado ao quadrado, então eu uso raiz quadrada nos dois lados, né? Que número elevado a 2 dá 45. Então, só usar a raiz quadrada. E como eu estou falando em distância, não existe distância negativa, a gente usa só o radical aritmético, ou seja, o positivo, né? Então, a distância aí vai ser o quê? Raiz de 45. Né? Eita, professor, deu um negócio meio estranho aí, né? Raiz de 45. Né? O que é isso? Se a gente for usar uma calculadora, né? A gente vai ver basicamente que a raiz de 45 é aproximadamente 6,7. Né? A raiz de 45 aí aproximadamente, colocar aqui, 6,7. Certo, galera? Então, esses dois pontos aí, a distância entre eles, se a gente for medir, é justamente esse tamanho aqui, esses 6,7 unidades. Pronto. Né? E ele diz, representa os pontos no plano cartesiano.
vamos representar lá no plano cartesiano, usando GeoGebra facilita as coisas, né? Para que a gente veja lá, né? O que é que significa dizer que a distância é raiz de 45 ou é aproximadamente 6,7. Bora lá para o plano cartesiano. Pois bem, então chegamos aqui no plano cartesiano. Vamos representar o primeiro ponto, né? O ponto A de coordenadas menos 2 e 3. Então vamos localizar aqui, menos 2. Então, menos 2 aqui, tá vendo? Menos 2 aqui nas abscissas, né? E 3 nas ordenadas. Então vai ser esse ponto aqui, ó. Ponto A, tá vendo? Justamente, é certinho. Estão vendo aqui na janela de álgebra? Menos 2 e 3, beleza. Esse é o ponto A. Que é o ponto B. E acertou, porque de fato nós dissemos que esse ponto A seria o nosso ponto das coordenadas 1, né? Então acertamos até, né, nisso, né? E o ponto B, ele vai ser 1 e 3, né? Então 1 e menos 3, melhor dizendo. Então 1 aqui nas abscissas e menos 3, né? Pronto, ponto B. Vendo aqui na janela de álgebra, 1 e menos 3. Esses foram os dois pontos. O que é que acontece? Eu vou apresentar aqui rapidinho. Nós vimos o quê? Que a distância entre eles foi justamente o quê? Raiz de 45, ou aproximadamente 6,7. O que é isso? É justamente isso aqui, ó. Esse tamanho aqui. Esse segmento aí, certo? Esse segmento aí, ele vai ter aproximadamente 6,7 unidades de comprimento. Então, esse tamanho aí, nesse segmento que a gente acabou de formar, eu vou até tirar aqui a janela, aqui, os eixos. Então, esse segmento aí, o tamanho dele, em unidades de medida, é justamente esse 6,7, ó, que nós encontramos aqui. Ah, então essa é a relação, né? Justamente, essa é a relação, certo? Inclusive, utilizando o próprio mecanismo aqui do GeoGebra, que vocês perceberam, vou fazer aqui, né? Voltar rapidinho, tem onde a gente usa às vezes para medir ângulo, mas abaixo aqui tem distância, comprimento ou perímetro. A gente clicar aqui no segmento, né? Com o botão esquerdo, ó, pá, perceberam que apareceu um número aí, ó, que número foi? Tá vendo? 6,7. Ah, pois é. Então, esse 6,7 que apareceu aqui, que é justamente o tamanho desse segmento, é justamente esse 6,7 que nós encontramos aqui, que foi aproximadamente a raiz de 45, que proveio dessa utilização que nós fizemos da fórmula aqui, de distância. Beleza, galera? Então, no geral, essa é a ideia aqui agora, que a gente irá fazer, né? Não vai precisar mais estar se matando fazendo aquele bocado de conta que a gente fez, né? Ter que montar um triângulo aqui e aplicar Pitágoras à parte e tal. Não, né? A gente pode agora já fazer dessa forma aí diretiva e vejam que o resultado bateu certinho. Belezinha, galera? Então, no mais, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é assim mesmo, né? Vocês podem assistir de forma aí fracionada. E no mais, espero que vocês tenham gostado aí. Se ficaram com dúvidas, enfim, ou sugestões aí de situações que envolvam essa questão da distância de dois pontos, quaisquer, no plano cartesiano, que o bacana agora é isso. Nós poderemos utilizar essa fórmula aí para saber a distância de quaisquer pontos, sem se preocupar mais se eles estão alinhados totalmente horizontalmente ou totalmente verticalmente. Não tem mais essa preocupação aqui. Utilizei a fórmula, tchau. Certo? Tendo cuidado para não confundir os x1, o x1 com o x2, o y1 com o y2, né? Saber separar cada pontinho certinho. Fez os cálculos, tchau. A gente agora consegue encontrar essa distância aí, desse segmento aí. Belezinha, galera? E espero vocês aí no próximo vídeo, ainda nessa questão de geometria analítica aqui no terceiro ano. Certo, galerinha? Então, abração, tamo juntos e fui!